Sou a Mariana e eu vou falar sobre a unificação italiana. O processo de unificação italiana consolidou a formação da Itália como Estado-nação no século XIX, sob a liderança de Vítor Emanuele II, rei da Piemonte e Sardânia. A unificação italiana foi o processo de união territorial que resultou no surgimento do Estado-nação da Itália, na segunda metade do século XIX. Esse processo foi liderado pelo Reino de Piemonte e Sardânia, que nessa época era governado pelo rei Vítor Emanuele II, da Casa Saboia Itália no século XIX. Durante a primeira metade do século XIX, a Itália não existia como Estado-nação. A região era formada por uma série de pequenos reinos, muitos dos quais estavam sob o domínio dos austriacos. Os ideais nacionalistas fortaleceram-se durante o século XIX, especialmente a partir das revoluções liberais de 1848, que aconteceram em toda a Europa. Oi, sou a Joana Sanches e eu vou falar sobre mais algumas coisas da unificação italiana. Italianos e eliminação das influências externas, que no caso eram dos austríacos, né? O fortalecimento desses ideais na região levou à formação de diferentes movimentos que defendiam formas distintas de conduzir essa unificação. Oi, sou a Vitória e eu vou falar sobre como aconteceu a unificação italiana. Os movimentos de 1848 também incentivaram rebeliões encabeçadas por republicanos em diferentes partes da Itália. Uma dessas tentativas de tomar o poder foi conduzida por Giuseppe Mazzini, líder do grupo republicano Jovem Itália. Os movimentos republicanos, no entanto, fracassaram e acabaram. No ano seguinte, em 1849, Vítor Emanuele II assumiu como rei de Piemonte-Sardenha, logo após o seu pai ter fracassado em derrotar os austríacos que ocupavam reinos da região. Em 1852, Vítor Emanuele II nomeou Camillo Benso, o conde de Cavour, como primeiro-ministro do reino e juntos lideraram a unificação italiana. Com o crescimento dos territórios conquistados, Vítor Emanuele II autodeclarou-se rei de toda a Itália em 1861. Os seguintes passos desse rei garantiram-lhe ainda o controle sobre a região de Vêneto, que tinha se aliado com os prussianos durante a guerra. A Guerra Austro-Prussiana aconteceu em 1866. Por fim, a retirada das tropas francesas dos Estados Pontífices por causa da Guerra Franco-Prussiana permitiu os italianos invadirem e conquistarem a cidade de Roma. A invasão dos Estados Pontífices provocou a insatisfação da Igreja Católica, que já não reconhecia a autoridade de Vítor Emanuele II. Esse desentendimento somente foi solucionado em 1929, quando o Tratado de Latrão, assinado entre a Igreja e Benito Mussolini, possibilitou o surgimento do Estado do Vaticano. As últimas regiões foram anexadas ao território italiano após a Primeira Guerra Mundial, que aconteceu em 1919. Durante a primeira metade do século XIX, a Itália não era dividida como um Estado-nação, e a sua região ela era formada por diversos pequenos reinos que sofriam, não todos, mas a maioria sofria domínio dos austríacos. Os ideais nacionalistas se fortaleceram durante o século XIX, a partir das revoluções liberais de 1848, que aconteceram não só na Itália, mas em toda a Europa. E eles ansiavam muito pela eliminação de barreiras alfandegárias. Esses eram os principais objetivos deles. Por barreiras alfandegárias internas, pela construção de uma proteção de mercado em relação à indústria que não era italiana, ou seja, eles queriam unificar em todos os sentidos, até a economia deles. E a unificação dos reinos italianos e eliminação das influências externas, que no caso eram dos austríacos, né? O fortalecimento desses ideais na região levou à formação de diferentes movimentos que defendiam formas distintas de conduzir essa unificação.